Então, hoje nós vamos falar do grande beach soccer capixaba. Estamos aqui com o grande Mão, Xavier, Breno e Pedro. Mão, grande Mão, como é que você começou lá atrás? A minha trajetória no beach soccer capixaba, eu comecei no Areal de Santo Antônio, né, que é a prainha de Santo Antônio. Havia essa famosa draga, e lá havia a pelada do final da tarde. Depois começou a surgir os campeonatos, né, os campeonatos municipais, campeonato de Vitória, a divisão especial, os campeonatos de bairro. E com isso o beach soccer foi aumentando, foi sendo desenvolvido. E logo depois tive a oportunidade de jogar o estadual, o primeiro estadual, né? Então, mas a minha história mesmo começou lá em Santo Antônio, no Areal de Santo Antônio, que é a famosa draga, a prainha de Santo Antônio. Agora que o nosso grande Xavier. E aí, como é que começou a tua história? A minha história começou na Praia de Carapebus, onde eu nasci. Sempre brincava ali na praia mesmo. E o primeiro convite foi através do meu primeiro treinador na futebol de areia, que é o Cerezo, né? Ele estava jogando pela equipe do Cariacica, ao qual o Mão era o goleiro. E eu fui como terceiro goleiro, né? Porque eu comecei como goleiro. E dali o Duda... Um dia faltou um jogador de linha. Éramos 3 goleiros, o Mão, o Gebão e eu era o terceiro. E faltou um jogador de linha. E eu completei. E o Duda estava no calçadão, viu. E aí o Duda falou, pô, o que você está fazendo no gol, cara? Eu falei, cara, é a oportunidade que eu tive, mas eu não gosto não, eu gosto de jogar na linha. Não, então eu vou levar você para jogar comigo na linha. Aí no ano seguinte eu fui com o Duda pro Vila Velha, né, que era o campeonato estadual aqui. E tô aí até hoje. Começar aqui com os nossos craques, né? E eles se apresentem, né? Primeiro aqui. Pedro. Comecei a jogar beach soccer tem meses. Tô tendo a oportunidade de jogar pela Anchieta, minha primeira experiência. E através do convívio com meu tio dentro de casa, eu comecei a buscar o beach soccer. E tô começando agora e muita expectativa. E você, jogador? Eu comecei sempre acompanhando Seu nome. Breno, Breno Xavier. Eu sempre acompanhei ele, né? Desde pequeno, ia em Cariacica, ali na Praça Namorado, sempre acompanhei ele. E sempre gostei do esporte também. E aí, ano passado, ele me chamou pra vir aqui no Anchieta fazer um teste. E aí eu vim e o professor Luiz gostou de mim e aí eu comecei. Eu passaria aqui agora, voltando. Bom, eu pergunto a você, qual é a importância, né? Quer dizer, de você, quer dizer, você para essa garotada. Você ser uma referência, né? Porque onde você e Bruno chegaram, né? Se a gente analisar 20 anos atrás, seria muito difícil a gente pensar que, pô, vocês iam sair daqui do Espírito Santo, de Vitória, e chegaram onde vocês chegaram, né? Você foi o melhor jogador do mundo, o Bruno o melhor jogador do mundo, campeões do mundo. O que você falaria, o que você passaria para eles, até onde eles podem chegar? Eu acho que o mais importante que a galera que está nos assistindo é que o trabalho que o Anchieta vem fazendo ao longo dos anos tem frutificado agora com essa nova geração. E essa nova geração, tendo grandes exemplos como Xavier e outros, vão poder dar continuidade a esse legado, né? Porque o beach soccer brasileiro ele é recheado de craques, de talentos, e esse desenvolvimento e principalmente na organização dos campeonatos nacionais que vem frutificando ainda mais. Então esse trabalho que tem sido feito é um trabalho que gera frutos, vai continuar gerando frutos. E é claro, a gente tem uma expectativa também de deixar um legado para esses jovens, para que eles continuem o trabalho que está sendo feito, porque assim como o Xavier chegou na seleção, assim como eu cheguei na seleção, outros atletas capixabas ou daqui de Anchieta também poderão chegar na seleção com esse trabalho que está sendo feito. E você, Xavier? Eu perguntei a você foi um cara que fosse um dos primeiros que eu digo assim, a minha geração começou, né? Benjamin é um monstro, Bruno Marias, mas você foi aquele cara que chegou mais longe, né? Jogou na Itália, na Rússia, e fez muito sucesso lá fora, né? O que você diria, o que eles têm que fazer para chegar onde você chegou? Ah, negão, eu tive bons exemplos, né? Boas referências. Duda, né? Jorge, Buru, você, né? O Beija, os caras que passaram aqui. E eu peguei um pouco de cada e tive essa felicidade. Eu comecei primeiro lá fora, depois eu fui para a seleção, né? Comecei em 2007, onde o Jorge me levou. E aí, em 2010, o Buru me levou para a Rússia. E aí, em 2011, definitivamente, eu me firmei na seleção. Então, eu fiz o caminho inverso. E hoje, o Breno, né, e o Pedro, 17, 16 anos, eles viveram isso comigo. Eles foram, pô, o Breno, o Pedro tem foto lá naquele campeonato em 2010, lá em São Paulo, Rei Pelé, que a gente foi campeão, né, pelo Espírito Santo, ele estava lá.
com o Vasco, Rio-São Paulo, que a gente venceu ali, né, o Corinthians na final, ele estava lá também. O Breno, como ele falou, ele viveu isso daqui. Eles tentaram o campo, mas sempre o beach soccer esteve enraizado. Eu acredito, Negão, que o maior legado que nós possamos deixar e devemos deixar não é para as pessoas, é nas pessoas, né? Então, acho que a minha maior responsabilidade hoje não é deixar um caminho, é caminhar junto, é estar junto. E eu estou tendo essa oportunidade agora, assim, muito mais sentido mesmo, sabe? Com o Breno e com o Pedro, aonde que eles estão tirando algo de mim que eu não sabia, né? Do treinar mais, de ter mais responsabilidade com os meus atos, né? De dentro do campo ali, igual ontem, a estreia aqui no Brasileiro, ele estreou, pô, maior felicidade, estrear junto com o sobrinho e pelos caminhos dele mesmo, não foi pela minha indicação, que quem trouxe ele para cá foi o Luiz. Eu falei, ó, vai lá e faz o teste. Tanto que no dia do teste aqui, ele chegou sozinho aqui, ele não veio comigo. Porque eu falei, meu irmão, vai fazer o seu caminho. Eu estou contigo, mas você tem que fazer o teu caminho. Né? O Pedro, ele estava se preparando para ser médico, estava estudando para ser médico, né? Medicina, tal, com 16 anos, se preparando já. E ele veio aqui treinar com a gente, ele passou aqui uma semana, ele falou, não, eu quero isso aqui. E aí ele conversou com o pai dele e a mãe dele, então você vai ter que se dedicar. Então os dois estão estudando em Anchieta. Eles transformaram a vida deles pela modalidade. E consequentemente, Negão, como você falou da Europa, a Europa já tem o Campeonato Brasileiro Sub-20. Né? Graças a Deus esse ano eu fui campeão na Itália, junto com o Datinha, junto com o Camilo, né? com o Nelito, com o Jean Pietro, que é daqui, o goleiro, que não está jogando aqui porque está tirando a cidadania italiana, está lá, vai chegar agora com dupla cidadania. Então eu acredito que o legado não é para as pessoas, são nas pessoas, caminharmos juntos, né? Formar referências, ensinar eles o caminho, né? Eu acredito que a responsabilidade é muito maior, Negão, do que vestir uma camisa de qualquer que seja instituição, Brasil, Vasco, Barcelona, Corinthians, como a gente aí, né, cara? Tá junto com eles, dá a mão, vamos caminhar. Eu acredito nisso, então eu sou muito grato à modalidade e eu quero tentar retribuir a modalidade tudo que ela fez por mim. Falando aqui, assim, teu tio deu uma aula para vocês, né? Isso aqui é uma aula. Então eu pergunto a vocês, dá para chegar até onde ele chegou? Com certeza, acredito que até mais. Na Bíblia fala que os filhos chegarão mais longe que os pais, então é assim que eu acredito. E convivendo com ele, o treino, a dedicação, não tem fórmula, não tem segredo. É se treinar muito, se dedicar e que o sucesso é logo ali. Pergunta a você, dá mesmo ou não? Tem fé ou tá aquela fé meio duvidosa? Não, seguir o exemplo dele, né? Treinar, se dedicar 100% aos treinos. Cada treino dá 100%. A gente falava muito disso aqui na preparação para o brasileiro. De deixar 100% em cada treino. E tentar seguir isso aí, né? 100%, todo treino. Qual é o teu forte? Sei dizer. Não, tem que... Porra, deixa a humildade lá, pode falar. Dribla bem, chuta bem, o que você faz? Não, tô me conhecendo na modalidade. Não. Qual é o teu forte? Você chuta bem, dribla bem. Ontem você bateu, fez o gol, então tu chuta bem. O papai abençoou ontem, né? Mas a sorte não joga. Quem? A sorte não joga. Não, mas tem hora que o papai dá uma ajudadinha, né? O sucesso é pra quem trabalha. Teu tio acabou de falar isso. E você? Eu vou na mesma dele, eu tô me conhecendo no jogo, mas acho que a visão de jogo, a liderança, mais nisso. Puxa um pouco o meu tio, questão de liderança, mas ainda como ele, eu ainda tô me conhecendo, ainda não tenho posição fixa, ainda tô me conhecendo a modalidade. Perguntaria, voltar aqui pro Mão. Pô, Mão, a gente conversando com ele, né? Quando, assim, você ainda pegou um pouco da minha geração lá de trás, era difícil a gente imaginar que um garoto de 16 anos poderia chegar, assim, viver disso, trabalhar, fazer uma coisa profissional. Eu só não joguei com a primeira geração, né, da seleção brasileira. E poder ver esses jovens, né, dando continuidade a esse trabalho, nós que vivemos toda essa história do futebol de areia brasileiro e capixaba, é muito gratificante e eu tenho certeza que através dos exemplos deles, que eles estão dando para nós, outros jovens estarão surgindo também e principalmente, né, como o Xavier falou, deixar esse legado é importante para as pessoas caminhar juntos e fazer com que essa história ela continue, porque o beach soccer brasileiro ele é grande. O beach soccer brasileiro ele tem essa força, essa emoção e esse amor por
porque as pessoas têm a vida transformada. Eu tive minha vida transformada através do esporte, o futebol de areia transformou minha vida, e ver esses jovens aí no caminho, principalmente esse grande exemplo Xavier, fazendo com que essa história continue, é muito gratificante. Aquilo que eu falo, né? Um dia eu quero estar na arquibancada torcendo, acompanhando essa galera, porque eu sei que o trabalho está sendo feito e esse dia vai chegar, e vai chegar com muita alegria. Pergunta quem é você agora, Xavier. Quer dizer, eu convivi um pouco com você, né, não na primeira parte sua, mas naquela segunda ali com o Vasco, quando você começou a crescer mesmo, você saiu daquela incógnita, né? Porque a gente nunca sabe se você vai ser craque ou não vai, mas você realmente fez uma história muito bonita. O que eu falei pra você, passaria para eles, realmente, o que foi determinante de você chegar até onde você chegou, a ser o melhor do mundo? Foi o que eles falaram, negão. Se conhecer. Se conhecer, saber quem eu sou. Me estabilizar, saber as minhas dificuldades, as minhas limitações. Eu joguei com os melhores, literalmente, da modalidade. Deus me privilegiou de jogar com os melhores. Então eu peguei, me conhecendo diante de um espelho, né? Olhando diante do espelho, eu olhava para dentro de mim aquilo que eu precisava melhorar. E eu ainda não acabei minha história. Tenho 37 anos, eu vivo pela modalidade, eu não acabei minha história. Eu tenho muita coisa ainda para acrescentar, tem muita coisa ainda para conquistar e para mudar na modalidade. E a mudança primeiro é aqui dentro. Eu que tenho que mudar, eu não tenho que buscar a mudança nas pessoas. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer primeiro, para depois eu buscar fora, eu tenho que fazer dentro. E hoje, cara, o que você deixou para mim é a liderança. E o liderar não é falar, negão. Falar é poder. Às vezes a pessoa te bota de treinador e você vai falar. E aí alguém te colocou ali. Agora a autoridade é você fazer. Você fala daquilo que você fez. Aí você tem autoridade para falar. Agora se você não fez, cara, você vai ter tudo, menos autoridade. Menos. Então o que eu tento passar para ele é não fazer. Com 37 anos, ouvi de um garoto assim, tio, eu estava cansado no treino, mas eu vi você correndo com 37. Eu tenho que correr. E aquilo dali falou assim, cara, então eu tenho que fazer mais. Porque se ele falou isso, me acendeu algo aqui dentro. Para o vencedor, o verbo cansar não existe. Não. O maior vencedor não é aquele que mais vence, negão. O maior vencedor é aquele que não desiste. Verdade. Ele não desiste. Porque o vencedor, ele suporta muitas coisas. A Bíblia diz que quem é mais dado, mais é cobrado. Quem é mais dado, mais é cobrado. Eu luto sim, negão. Eu sei da minha responsabilidade hoje. Mas a minha responsabilidade primeiro tem que ser aonde eu vivo. Aonde eu convivo. São sangue do meu sangue, todos os dois. E eles sabem o fardo que eles vão levar aí. Como o Benjinha, né? Leva do Benjamin. Como o Renan levou por um tempo. Com você, né, cara? Não é fácil para eles, porque a gente deixou uma história, a gente tem uma história, então as pessoas já vão associar a história deles com a nossa. Não, foi o que o Pedro falou. E eu falo para eles, vocês vão chegar muito mais longe que eu, mas depende de vocês. Eles viram eu fazendo, acompanharam, agora a decisão é deles. A decisão é deles, 16 anos, eles são muito melhor do que eu quando eu tinha 16 anos, meu irmão. Provavelmente, se eles quiserem, ano que vem eles vão para a Europa. Porque o cara viu ele jogando aqui no Campeonato Brasileiro. Eles viram, aqui estão vendo. O cara, quem é esse Breno? Quantos anos ele tem? Time de Portugal, time da Itália. Por quê? Porque aqui tem um campeonato, está sendo transmitido, a transmissão é muito importante hoje. E o Brasil precisa acontecer assim. Muitos dizem, pô, a gente tem que colocar o beach soccer brasileiro naquele lugar. Que lugar? Que lugar? A gente tem que colocar o beach soccer brasileiro num lugar que nunca esteve. De um calendário consistente, de um calendário onde que as datas não mudam. E a visibilidade. A visibilidade que tivemos ontem, mesmo com os problemas, ele foi enxergado lá na Europa. Então, eu creio nisso. Como o Mão falou, a modalidade mudou a vida dele. Hoje, ele é um professor. O professor faz o quê, negão? Ensina. Educa. Mas se o professor não viveu, não é educado, como é que ele vai passar para alguém? Como é que é a referência? Eu sou referência de longe? Cara, você pode ser de longe, mas eu quero as referências de perto. Eu quero ver.
Eu quero conhecer de perto o dia a dia. Que é muito fácil ser referência na televisão, negão. É muito fácil do sofá você ver sua referência. Agora ver de perto, treinando, chuva, estando ali, se alimentando, dormindo cedo, tudo isso. Então eu creio no que o Mão disse, eu sou de acordo, e eu creio no beat soccer brasileiro. Porque aqui tem dois frutos já. E dentre muitos. Eles hoje vão ter o alcance muito maior do que eu e o Mão. Se chegar para qualquer palestra e botar os dois para falar, os jovens vão falar assim, o Mão, poxa, o Mão tá lá em cima, eu não consigo mais alcançar o Mão. O Xavier também não, o Negão também não. Pô, mas o Brendo, 1 ano, já tá jogando brasileiro, fez gol. Pô, o Pedro, meses aí, pô. Não, então para mim também dá. Então o poder de alcance deles se torna muito mais potencial do que o meu, do que o do Mão, do que o do Mauro, do que do Rodrigo, do Datinho, do Felipe. E nós temos que entender isso, Negão, como referência, potencializar eles. Investir tempo neles. A modalidade brasileira precisa olhar para os jovens. Precisa olhar para os jovens. Ontem eu ouvi você falando isso na transmissão. E é isso que nós precisamos. Confederação Brasileira, Sub-16, Sub-17, Sub-20, nós temos que investir sim. Temos que investir sim nos jovens, porque são os jovens que são o nosso futuro. Mas os jovens precisam de referências. Precisa de referências. E nós estamos carentes de referências. Nós precisamos formar isso daí. Nós temos 2 aqui, né? E para finalizar a pergunta, vou falar com eles dois, com vocês dois e com eles. Mas começando com você, mano. Você tem mais título, né? Então tem que respeitar. E o futuro? O que você espera esse novo ciclo de hoje até 2 anos, que é a próxima Copa? Eu acredito aí que a Confederação já esteja preparando um planejamento, né, acerca de seleção brasileira. É importante ter esse planejamento porque mais um ciclo de seleção de Copa do Mundo vai se iniciar e o treinador, a comissão técnica que possivelmente estará assumindo, precisa entender e ter essa visão do que o Xavier falou. Nós precisamos investir nos nossos jovens, né? E os jovens, eles precisam entender que essas oportunidades vão acontecer e precisam estar preparados. Eu acredito no Big Soccer brasileiro, eu acredito no trabalho da Confederação, eu acredito que para esse próximo ciclo vai se começar coisas novas para que isso aconteça. E principalmente, como o Xavier falou, esperamos e temos a certeza que isso vai acontecer. Temos um calendário mais extenso, mais competições, mais jovens surgindo e teremos uma seleção mais forte ainda por conta desse novo ciclo que vai chegar. E eu não tenho dúvidas que esse novo ciclo que chegará a partir de 2022, na próxima Copa, aí o Brasil vai estar levantando a taça. Você, Xavier, você é um dos grandes nomes, né? Você e Mão, hoje são os 2 grandes nomes que nós temos aqui na história do beat soccer, que estão atuando. O que você espera para esse próximo ciclo? O que você acha que você pode ajudar e você pode fazer? Eu já estou fazendo. Eu acredito que a confederação tem que ouvir mais os clubes, porque é dos clubes que vão ser os jogadores. A modalidade não pode começar de cima para baixo, tem que começar de baixo para cima. Né? E hoje, daqui a 2 anos, negão, 1 ano a gente faz muita coisa. 6 meses nós fazemos muitas coisas. Muitas coisas. Então eu acredito na base mesmo, na base. Porque tudo é imediatista. Estou pensando em 2 anos. Vai pensar quando? Vai fazer quando? A competição acontecendo aqui, cara. Tem muitos jovens aí, tem muitos jovens. Ontem eu vi alguns jogos, não deu para ver todos, porque eu estou jogando. Mas eu vi muitos jovens aí. O Breno Nazaré, que jogou contra a gente ontem, lá de Santo Antônio. O Renan do Paraná. Então, eu não vi, eu vi só o nosso jogo, né? Que dá para ver ali contra, né? Menino muito bom. E tem outros aí, né? Enfim. Então nós tem que ter competições. E as federações têm que tomar as responsabilidades também. As federações têm que ajudar a confederação, né? Então eu acredito que todos têm que participar. Todos têm que participar. Todos que estão envolvidos com o beat soccer hoje têm que ter voz. Porque tem autoridade para falar. Porque a gente está movendo aqui em Anchieta, cara. O Espírito Santo aí, a nova federação está entrando com o Marquinhos aí. Tem que ter responsabilidade sim. A gente termina aqui, a gente já joga o campeonato estadual, negão. Então nós vamos ter uma sequência, até dezembro nós estamos jogando futebol de areia. Então, até dezembro nós vamos conseguir transformar a vida de jovens. Nós vamos conseguir motivar eles. Para quê? Para uma modalidade, para uma sequência. E aí se fala muito de confederação, mas esquece de federações. Esquece da responsabilidade dos clubes. Esquece. Os clubes têm sim suas responsabilidades. Porque lá na Europa, desde 2007 eu jogo na Europa, negão. Lá na Europa, as federações não são atuantes.
e os clubes se movem. Ah, mas é a Europa. Beleza. Mas aqui sempre foi a federação, sempre foi a confederação, que deu hotel, alimentação, viagens aéreas, e sempre foi assim. Agora nós estamos nos moldes da Europa. Então a gente está vendo o esforço de todo mundo que está aqui. Os times de Brasília, os times lá do Sul, vieram. É sacrifício, sim, porque nós tínhamos uma cultura diferente. Mas lá na Europa sempre foi assim. Sempre foi assim. Então eu acredito no sacrifício de todo mundo. Mas se tem sacrifício, tem que também ter oportunidade. Então a confederação tem que ouvir os clubes, sim. As federações têm que fazer, sim. Não esperar só pela confederação. E, cara, eu acredito, porque aqui, ó, tá o fruto. Vou finalizar com você o seguinte, né? Qual o maior sonho real? Assim, você vai dormir sempre assim, aqui no Beach Soccer, você pensa, aonde eu vou chegar e o que eu vou conquistar? Então, com certeza o meu maior sonho é vestir a camisa da seleção brasileira, poder estar jogando na Europa, mas hoje o meu sonho é estar jogando pela Anchieta. Estou vivendo hoje porque não adianta eu sonhar e não dar o meu melhor aqui. Então, sonho sim com jogar na Europa, a seleção brasileira, e principalmente ser uma referência, como o Bruno o Mão, o Padilha, que eu tenho a oportunidade de treinar, o Felipe, e principalmente, acho que o meu sonho hoje é ser uma referência. Qual é o teu sonho? Hoje, primeiramente, concluir, né, esse brasileiro, uma experiência enorme, jogar com grandes nomes, o Padilha, ele conversa muito comigo no treino, o Nelito. E hoje é concluir esse brasileiro jogando, tá junto com esse grande time, a família, né, o Anchieta. E mais pra frente jogar o campeonato russo, que hoje é um dos mais fortes do mundo, e está na seleção também. Vocês vão jogar a Copa do Mundo, ser campeão do mundo? Vocês não têm esse sonho, não? Vocês não falaram que tem esse sonho de ser campeão do mundo. Mas aí tá longe ainda de chegar lá, tem que estar preparado, estou treinando para isso. Não falou que não tá longe não, você vê que falou com 1 ano, 6 meses, daqui a 2 anos tem uma Copa do Mundo, imagina? Tá, você jogando com o Mão e com o Bruno, vocês campeões. Deus quiser, mas tá jogando com ele aqui hoje, esse brasileiro, treinando com ele, não sei se Deus vai abençoar de jogar na seleção com ele, né? Quem sabe na despedida a gente tá junto com ele. Despedida, cara. Eu joguei até 45, o Mão tá com 44, quer dizer. Aí é com ele, a vontade dele. Então, rapaziada, acho que foi um grande bate-papo. Eu tô olhando eles, né? Porque eu não tive a oportunidade de começar na idade deles. Mas ele falou um negócio legal, porque quando eu comecei a jogar, né? Era Zico, Edinho, Júnior, Adão, quer dizer, eles eram meus ídolos, né? Então a gente jogava, era como foi, né? Sentar no banco ali, ficar olhando, admirando. A gente ficava admirando. Depois a gente começa a descobrir, não, que você também tem que jogar, tem que correr, mas essa tua hora vai chegar mais cedo que você imagina. E a gente estava falando, mas daqui a 2 anos, o Brasil campeão de novo, você está lá no grupo com ele, você vai olhar e pensar, caramba, aquele negócio era maluco, né? Rapaziada, mais um grande bate-papo com o Júnior Negão, com essa fera aqui, Mão e Xavier também, com certeza são um dos maiores da história. Fico muito feliz de eu ter jogado esses anos todos com o Mão, ter jogado com o Xavier. Não joguei com o Xavier. Xavier, como fosse meu filho, ele sabe que um dos caras que eu mais torci até hoje é por ele. E eu fico feliz do Beach Soccer voltar, né? Eu fiquei 3 anos afastado. Eu acho que realmente o Beach Soccer estava muito sumido, mas acho que a gente, como ele falou, as pessoas têm que trabalhar. Tem que trabalhar. Não adianta ficar sempre se culpando, reclamando, criando sempre um empecilho, botando a responsabilidade para o outro. Assim não vai chegar a nada. Eu acho que aqui em Anchieta, que eu já joguei, tem um grande trabalho. E essa garotada é um exemplo disso, antes de dois. Realmente, os dois dá gosto de investir, porque eles jogam, estou empolgado, estou entusiasmado, e acho que isso que vale mais. Valeu, rapaziada. Grande abraço para todos vocês.